Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, estamos aqui no maravilhoso Empathy Studios dos meus amigos Gabriel e Edu para fazer esse bate-papo incrível com esse paranaense coxa branca aqui na minha frente, meu xará, que vem num projeto lindo de agência independente aqui em São Paulo, conquistando clientes muito importantes. Então hoje eu tenho o privilégio de ter aqui à minha frente Fábio Menegatti, que é o CEO da agência Greens. Fabião, que legal ter você aqui hoje, uma alegria enorme. E vamos começar esse papo, você contando dessa trajetória do Paraná para São Paulo e de São Paulo para o mundo. Porra, prazer, Fábio Xará. Uma honra estar aqui. Academia Brasileira de Marketing. Eu acho que é uma entidade que eu realmente valorizo, destaco, sei da importância, sei que é muito trabalhoso fazer esse negócio acontecer, mas ao mesmo tempo, para mim é uma honra. Eu brinquei quando eu cheguei, quando eu vi esse logo, falei, pô, agora eu tenho que me preparar melhor. Uma honra estar conversando com Obrigado. você, uma honra estar aqui nesse canal. Eu acho que essa oportunidade de bater um papo sobre o mercado, falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo e agradecer mais uma vez o Imagina, espaço. a gente que agradece você aqui. Conta essa história bonita. Porra, eu vou começar o seguinte, vou começar falando da minha trajetória muito rápida. Primeiro eu tentei ser jogador de futebol, no coxa, claro. E aí tive um azar de torcer o tornozelo, quebrar o tornozelo algumas semanas antes da copinha. E aí eu tive que deixar essa carreira maravilhosa de jogador de futebol para uma carreira muito melhor, para algo que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Eu sou apaixonado pela profissão de publicidade, propaganda. E aí desde então comecei a minha carreira lá em Curitiba e aí me mudei para São Paulo. Mas eu tenho realmente muito prazer em trabalhar com isso. Eu sou um otimista por natureza, como a gente estava brincando antes desse papo aqui. E a minha trajetória, falando um pouquinho dos lugares onde eu passei, comecei minha vida lá em Curitiba em agência de propaganda mesmo. Comecei um estágio em mídia, que era o que tinha. Então era o lugar que estava disponível no momento. Fiquei 3 meses na mídia, já mudei para o atendimento e me apaixonei pelo atendimento. Na verdade, eu sempre quis ser atendimento. Eu sempre quis trabalhar com atendimento. Sempre foi meu sonho trabalhar com atendimento. E aí, depois dessa minha curta jornada em mídia de 3 meses, fiquei no atendimento, passei por algumas agências locais lá em Curitiba. E aí tive o privilégio de receber um convite para trabalhar numa agência que era de São Paulo, mas tinha escritório lá no Sul, que era a MPM, depois virou Loduca, depois virou LDC. Foi uma das agências que mais se fundiu aí no mercado publicitário brasileiro. E depois dessa jornada, que era meio São Paulo, meio Curitiba, que já era uma coisa híbrida, né? Naquele momento lá, o híbrido para mim era o seguinte: 3 dias por semana eu ficava em Curitiba e 4 dias por semana eu ficava em São Paulo. E depois eu resolvi realmente mudar fisicamente para São Paulo, que eu acho que a comunicação tem uma outra relevância aqui na capital. E aí migrei para Mood. Tive o prazer de trabalhar no momento histórico da Mood com o Augusto, lançar a Devassa, enfim, trabalhar com grandes anunciantes, grandes marcas lá. Era uma agência 360, a gente fazia live marketing também, fazia publicidade, propaganda, fazia digital, e fazia um monte de coisa legal. E nessa jornada na Mood, eu passei também por uma fusão, por uma aquisição da TBWA. Trabalhei um tempo na New Lara, liderando a Nissan United, e depois decidi partir para novos desafios na Vemel, onde eu tive a honra de trabalhar ali num momento muito importante da agência. A gente conseguiu crescer a agência de forma espetacular, trabalhei com pessoas incríveis lá. E aí depois dessa jornada aí sendo intraempreendedor, eu resolvi aceitar um convite do meu sócio, né, o Paulo Henrique Gomes, um criativo, e empreender de fato na Greens. Enfim, contei aqui rapidamente a minha história, mas tenho certeza que todos os convidados que estavam aqui nesse incrível programa que vocês fazem aqui têm histórias muito mais maravilhosas do que essa, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar com publicidade e tenho também uma honra de estar conversando novamente com você aqui, Fabião. Imagina, todas as histórias são maravilhosas. E aí você resolveu empreender. Você, teu sócio, resolveram empreender. E como é que nasce a Greens e por que nasce a Greens, né? Fábio, é o seguinte, cara, como é que a gente começou a empreender? No momento que eu trabalhei na Mood, eu tive uma etapa
acho que a Moody passou por várias etapas, mas uma das etapas eu conheci o PH Gomes. Eu já estava na Moody, eu já era vice-presidente de operações e atendimento, e o PH tinha acabado de entrar na Moody para liderar a criação, e a gente praticamente fazia uma dupla ali de co-presidentes. Né? O Augusto, que era o CEO, ele atuava mais no papel de conselho, uma pessoa incrível, tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, uma pessoa que me ensinou muito. E naquele momento, a gente começou a se identificar pessoalmente e profissionalmente, e a gente tinha um sonho ali de empreender, mas fazer alguma coisa nova. Fazer alguma coisa nova em vários sentidos. Primeiro, tudo que a gente aprendeu na publicidade, muitas das situações que a gente passou, eram situações que a gente aprendeu para não fazer de novo. Então a gente guardou isso numa caixinha. Um segundo momento é como é que a gente trabalha literalmente focado no resultado do negócio do cliente e não no da agência, que normalmente algumas agências trabalham nesse modelo, preferem olhar para ela mesma do que olhar para o cliente, olhar para quem realmente paga a conta. E o terceiro pilar é cuidar das pessoas que estão trabalhando com você e com o cliente. Então, começou a se desenhar esse sonho e esse sonho foi amadurecendo. A gente continuou trabalhando junto, a gente trabalhou juntos, acho que uns 3, 4 anos mais ou menos. Eu fui, naquele momento que eu contei aqui um pouco da minha trajetória, eu fui para a Vemel, o PH continuou um tempo na Liulara, e aí surgiu uma oportunidade de empreender numa empresa que já estava começando a se consolidar. A Green já existia, a Green é uma empresa que tem 10 anos de vida, ela já tinha naquele momento ali uns 5 anos de vida. Era uma agência digital, bastante focada em performance, também fazia algumas atividades ali de CRM e tudo mais, olhava CX, essas questões mais técnicas. No momento onde não eram todas as agências que faziam isso, né? Você é do mercado, você sabe. Mas naquele momento ali, a Greens ainda não era uma agência full service. Ela não fazia, por exemplo, offline. Ela não fazia a estratégia de comunicação. Então, surgiu essa oportunidade de criar um novo posicionamento para a Greens. E, ao mesmo tempo, somado a esse sonho nosso aqui que a gente não pode fazer mais, porque a gente aprendeu muita coisa errada nessa vida, na propaganda, muitos exemplos que não são tão glamurosos assim, e, por outro lado, tentar estabelecer de fato uma dinâmica onde a gente atuasse para o cliente. E não só para o cliente, mas de forma com que a gente pudesse mensurar o trabalho que a gente faz para o cliente, como é que a gente está aumentando o resultado de negócio do cliente. Então esse sempre foi o nosso sonho. Então decidi pular nessa piscina gelada, né, como muitos falam, a piscina maravilhosa, não me arrependo de nada, acho que foi uma decisão extremamente sábia, né? E hoje, 5 anos depois, eu posso dizer com segurança que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E aí, quando a gente chegou na Greens, né, nesse momento aí inicial, né, eu vim a convite do PH e do outro sócio fundador, que hoje não está mais na operação, a gente comprou a participação dele aí há 2 anos atrás, mais ou menos. E aí a gente falou, bom, agora é o seguinte, a gente tem um sonho, precisa botar o sonho de pé. E a minha essência de atendimento e negócios, no qual eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa frente, me fez ser o viabilizador. Então agora a gente tem que viabilizar esse sonho. E o sonho era construir o nosso posicionamento, aceleradora de negócios. Por si só, é um bom posicionamento, porque os clientes querem acelerar os negócios. Mas, da porta para dentro, a gente precisou trabalhar num modelo novo, no qual a gente conseguisse mostrar que aquilo é de verdade, não é só um slogan publicitário, né? Porque publicitário é muito bom fazer slogan. E aí, eu acho que a gente teve uma conjuntura aí de fatores, uma boa energia, enfim, eu não gosto da palavra sorte, mas alguns diriam que é a sorte. A gente chegou, o PH chegou um pouquinho antes que eu, alguns meses antes, e a gente foi escolhido pelo Google como uma das agências que o Google ia acelerar no Brasil, através do programa Google for Startups, aqui no Brasil chama Google Elevator. E aí, esse foi o primeiro presente que a vida nos deu ali, naquele momento onde a gente queria consolidar e criar alguma coisa realmente relevante e que não fosse só um slogan. A partir do programa do Google Partners Elevator,
foi incrível pra gente, foi imprescindível naquele momento, né? Eu também chegando, com muita vontade de fazer acontecer e tal. E o Google, ele também trouxe pra gente uma proximidade com a ACE, que é uma das maiores aceleradoras de startup da América Latina, e os caras sabem fazer com metodologia. Então, somou ali a nossa vontade de fazer diferente e não ser uma agência tradicional, ser uma aceleradora de negócio, mais do que uma agência tradicional. Somou todo esse nosso sonho em construir algo novo, algo relevante, algo focado para o cliente, algo focado para o resultado de negócio do cliente. E aí a gente tinha duas ferramentas incríveis, super poderosas. O Google Elevator e a ACE. Ao mesmo tempo, a gente foi criando uma metodologia proprietária, porque para trabalhar com performance, hoje, eu acho que até hoje, mesmo com a questão da inteligência artificial e tudo mais, você precisa ter um modelo próprio e você precisa mensurar o resultado. Você precisa ter meta. Para começar o trabalho, você precisa ter uma meta. Se não tiver a meta, você não sabe nem para onde vai, você não tem como corrigir, você não sabe se está dando certo, não sabe se está dando errado. Então, essa soma de fatores, isso tudo aconteceu em coisa de 6 meses, 1 ano. A partir disso, a gente começou a investir mesmo, capital próprio, a gente investiu aí mais de 3 milhões de reais em ferramentas, em tecnologia, para realmente fazer de uma forma com que a gente conseguisse mostrar para o cliente que o trabalho que a gente fazia, ou melhor, o investimento que ele colocava em mídia, na agência, em qualquer outro lugar que passasse pelas nossas mãos, estava sendo destinado a melhorar o resultado dele. E aí a gente, vou colocar mais uma linha paralela aqui, tá? A gente teve o mais importante de tudo isso, os clientes que toparam fazer parte dessa história, fazer parte dessa trajetória. Porque sem cliente não existe uma agência. E sem as pessoas para poder cuidar desses clientes, e a gente não cuidar dessas pessoas, também dá o mesmo problema. E a gente foi feliz aí de participar de grandes projetos. A gente participou nessa época aí, logo no início. A gente cuidou da comunicação da Pizza Hut por alguns anos. Ganhamos aí 2 vezes como a melhor agência de publicidade do mundo, entre todas as Pizza Huts aí, todas as filiais da Pizza Hut e matriz e tudo mais. A gente foi a empresa responsável por lançar o Tom, uma joint venture muito estabelecida entre a Global Ventures, que naquela época nem se chamava Global Ventures, acho que chamava de um outro nome, depois eles estabeleceram a Global Ventures, e a Stone. Então a gente lançou o Tom, que era uma maquininha para o autônomo, para aquele pessoal que está na correria, que está na rua, que está no camelô vendendo alguma coisa, ou que está fazendo uma massagem, ou eventualmente um médico, ou enfim, um prestador de serviço que vai na sua casa. Esse mercado era um mercado que ainda não tinha muitos players estabelecidos. A Stone entendeu que era um mercado interessante e a gente foi escolhido para lançar, né, esse produto, o Tom. A gente fez campanha 360, cuidou do digital, de performance, cuidou de tudo. Aprendemos um bocado com eles, porque a Stone é uma empresa bastante orientada a negócios, bastante orientada a resultado, né? Tem um mindset incrível, uma história maravilhosa, no qual nós temos muito orgulho de ter feito parte, mas ela também ensinou pra gente a parte matemática, que, combinada ao acelerador de negócios e ao que eu falei da ACE, do Google, etc., a gente aprendeu muito como quantificar o trabalho. Porque durante muitos anos na minha carreira, eu achei que eu sabia de digital, achei que eu sabia de performance. Mas a hora que eu me deparei com esses resultados, com esses dados e com a forma de trabalhar, com a metodologia, percebi que eu precisava aprender muito, precisava estudar muito mais, porque tinha sim um jeito matemático de fazer. E foi nesse momento onde a gente começou a estabelecer cada vez melhor essa metodologia própria, né? Hoje já bastante consolidada, vai fazer 6 anos já, de performance mesmo, orientada a negócios dos clientes. Então foi uma trajetória interessante, porque foi somando uma coisa a outra, mas assim, não seria possível, Fabio, se não fossem os clientes, os parceiros, né? Nesse mesmo momento a gente também ganhou a conta da Nestlé, da DPA, que era uma joint venture entre a Fonterra e a Nestlé, e a gente lançou o iogurte Nesfit no Brasil. Então foi um outro momento para a gente marcante, porque ali era uma campanha bem digital e eles estavam procurando justamente alguém que tivesse um olhar mais de negócio, que não fosse uma agência convencional. Então acho que esses fatores foram se somando, a gente foi construindo um negócio, fomos crescendo, né? E hoje, graças a Deus, a gente cresce aí
mais de 70% year over year. Hoje a gente está com 67% de crescimento, por exemplo, e nós estamos em setembro ainda, então tem mais um tempinho aí para a gente crescer um pouquinho mais. E não seria possível de novo, sem os clientes e sem as pessoas que trabalham com a gente. Deu certo, né? Porque vocês não, vocês não param de crescer e ganhar conta. E eu queria tentar entrar um pouquinho mais nessa história de aceleradora de negócios, né? Na prática, como é que funciona isso, né? Porque o discurso, aí eu vou ser sincero, eu já vi algumas vezes, mas Sim, seguramente teu discurso está funcionando. Então eu queria entender na prática como é que os clientes se beneficiam disso. eu vou deixar meu telefone aqui e aí eu conto para vocês a mágica toda. Mas brincadeiras à parte, Fábio, é o seguinte. É muito simples, mas complexo ao mesmo tempo. É simples por quê? Porque quando a gente começa um trabalho, eu preciso estabelecer quais são as metas, quais são os KPIs que eu vou analisar. E muitas vezes os clientes acham que tem esses indicadores, mas não tem. E esse trabalho já é o primeiro trabalho de alinhamento de expectativas. Só que ao invés de alinhar expectativas etéreas, nós alinhamos expectativas matemáticas. Eu consigo medir. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Às vezes o cliente erra quando ele passa uma meta para a gente. Mas esse trabalho, esse learning, esse aprendizado que a gente começa a construir desde o início, ele é fundamental para consolidar a relação. Ou seja, a relação ela está baseada 100% no resultado. O resto é o entorno. Imagina que é uma cebola. Bem, o miolo da cebola é o resultado principal. Normalmente está ligado a vendas, está ligado a melhorar, diminuir o custo de aquisição, normalmente está ligado a melhorar a margem do negócio, às vezes é aumentar o faturamento, enfim, mas normalmente é alguma coisa de negócio mesmo, puramente. Cada camada da cebola tem uma participação para chegar naquele resultado, né? Então, às vezes pode ser, a gente precisa falar com mais pessoas, para as pessoas conhecerem aquele produto, e depois a gente vai chegar lá em aumentar o faturamento ou diminuir o custo de aquisição, né? Então, a premissa é muito simples. A gente precisa alinhar, estabelecer como que a gente vai trabalhar e aonde a gente quer chegar. A partir disso, parte da remuneração já está ligada à success fee, então, ou seja, se eu também não atingir aquele resultado, para mim vai ser pior financeiramente. E eu acho que isso também é um pouco do segredo aí do negócio. E entra numa jornada de metodologia. Então, tem um onboarding um pouco mais organizado, que normalmente acontece com as maiores agências. Depois se estabelece as rotinas operacionais. A gente usa toda essa tecnologia e essa metodologia própria de growth mesmo, que a gente entende que growth é mais do que mídia, mais do que on ou off, ou digital, whatever, né, de influência, qualquer outra coisa que valha. E a partir disso, a gente começa o trabalho. E hoje, Fábio, eu posso te dizer o seguinte, não tem nenhum cliente que a gente começa a trabalhar que a gente não entrega pelo menos 15% de lift, de melhoria nos resultados. Como é que a gente faz isso? É mágica? Não. São anos de história, aprendendo, errando, etc., junto com os clientes, né? Eles são parceiros nossos nisso. E, no fundo, no final do dia, eu uso o toolkit de comunicação de uma agência convencional. Só que essas pequenas diferenças que a gente vai colocando na fórmula, elas entregam o resultado. Por isso que a gente fala, a gente é sócio do cliente. E eu estou focado aqui, a criatividade é para gerar venda. Eu quero gerar venda para ele, mas eu quero mostrar para ele que aquele trabalho de fato gerou venda. Eu consigo comprovar para ele. Consigo comprovar 100% das vezes? Não consigo. Mas a maior parte das vezes eu consigo. Agora, em relação aos KPIs, eu garanto que a gente consegue medir todos os resultados. E o cliente consegue visualizar. Às vezes ele cobra, tá faltando mais aqui, tá faltando mais ali. Às vezes a gente cobra o cliente, olha, teu time precisa mandar aqui pra gente poder acelerar essa outra frente aqui. E essa troca é muito saudável. E eu acho que o outro pilar, Fábio, muito importante nessa jornada é o cuidado com as pessoas que estão nesta relação. É o cuidado interno com os nossos colaboradores, é o cuidado também com os clientes, com as relações. E acho que as agências padecem muito de fazer esse olhar mais cuidadoso humano. Né? E não só o lado humano, mas também o lado técnico. Como é que a gente vai olhar para o Fábio e falar assim, como é que o Fábio precisa crescer para onde? Para onde ele pode ir? O que falta para o Fábio alcançar o próximo passo dele? Tá faltando o quê? Vamos ajudar o Fábio. Porque se o Fábio crescer, se a Greens cresce, o Fábio vai crescer junto.
Se a Greens continuar crescendo nessa proporção e o Fábio não crescer, temos um problema. Então eu preciso também ajudar o Fábio a crescer. E aí, a gente criou uma metodologia própria também para People and Experience, a gente chama lá dentro, que chama Feed Forwards. A gente gosta de colocar o Z em tudo, depois eu vou falar da história do nome da Greens, mas o Z faz parte da nossa história, ali a gente brinca bastante com isso. Mas voltando no Feed Forwards, ele é uma metodologia que inclui uma série de disciplinas, uma série de técnicas, mas o mais importante, o mais tangível é um plano de carreira para as pessoas que estão na Greens, para elas saberem aonde elas podem chegar, para elas saberem como elas podem crescer lá dentro. A gente é perfeito nisso? Não. Mas eu posso garantir que a gente é muito eficiente e muito melhor que muitas empresas onde eu já passei, onde eu já trabalhei. E as pessoas conseguem tangibilizar isso. Né? E alguns dados aí só para comprovar, né? Porque o speech bonito, a gente promove cerca de 40% das pessoas. E a gente promove porque a gente acompanha esse crescimento delas. E como eu falei, é importantíssimo que as pessoas continuem crescendo, porque a Greens está crescendo. Se elas crescerem, vai ser ótimo. Vou ter o maior prazer de promovê-las, de, enfim, terem remunerações melhores. Né? Porque no final do dia, nossa atividade não é uma atividade sem fins lucrativos. Sim. Tirando a academia de marketing, né? Tirando o grupo de atendimento com o seu vice-presidente, né? As outras atividades que a gente faz precisam dar lucro. O cliente precisa ter lucro. Né? A Greens também precisa ter lucro. Né? E quanto a gente tem esse lucro, eu consigo compartilhar esse lucro também com as pessoas que estão lá junto com a gente. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Mas voltando no foco das pessoas, é um pouco do que eu aprendi a não fazer em alguns lugares e a gente procurou melhorar aqui na Greens e tem dado muito certo. Graças a Deus a gente está numa boa trilha de crescimento. Explica então, porque de juntar o verde com o Z e nascer a Greens. Eu vou pedir para o sócio fundador para ele responder essa pergunta, mas a história é o seguinte, a Greens nasceu como uma empresa que trabalhava no mercado de compra coletiva, né, naquele momento onde estava bombando o Groupon, o Peixe Urbano, etc. O embrião da Greens surge ali. Né? O sócio fundador, o Marcelo Cofani, ele teve uma ideia de investir nesse segmento, né, e trabalhava com o setor de turismo. E num dado momento a empresa bombou e depois a empresa quase quebrou, porque foi o que aconteceu mais ou menos com o mercado. E ele falou, peraí, eu sei fazer esse negócio de growth, digital, social media, para mim. Eu vou oferecer isso aí para os clientes, que certamente eu posso ajudá-los. Então, nasce ali, né, esse embrião aí de aceleradora de negócio. Na época não se chamava aceleradora de negócio, chamava só Greens. E o Marcelo sempre foi uma pessoa ligada a essas coisas sustentáveis, sociais, etc. Então, o Greens, né, era uma coisa que parecia fazer sentido, mas o Greens com S, a gente ia ser muito pouco, ia ser mal ranqueado no Google. Né? Greens tem um monte de Greens, Greens já é uma palavra, então vamos colocar um Z, que aí a gente já começa a ranquear melhor, está sendo a primeira página do search, né? Naquela época elas falavam muito isso, né? Hoje eu acho que a discussão é um pouco mais embaixo, né? Talvez as pessoas estejam buscando em outros lugares aí, nas redes sociais e no ChatGPT. Mas tirando a brincadeira, foi esse o primeiro ensejo, né, de como a gente construiu essa história, e aí, naturalmente, veio verde, vieram outras cores, a gente acabou de fazer um facelift, como a gente faz para os clientes, a gente fez também para a gente, para olhar um pouquinho mais para a nossa marca, para que as nossas comunicações transmitam um pouco do que a gente faz para os clientes. Eu te mexer um pouquinho aí nas cores, no padrão visual, aproveitou também a mudança de escritório que a gente fez recentemente e fez isso um produto, fez uma marca, né? Melhorou essa marca da Greens. Eu olhando para o mercado, eu vejo uma volta no tempo onde as independentes estão num momento muito especial. Então a gente hoje tem uma eclosão de agências independentes incríveis. Acho que parte do fator que tornou isso viável, obviamente, é a acessibilidade de tecnologia e de ferramentas, porque antigamente era muito difícil você pagar esse preço que era cobrado sendo uma agência independente, né? Então, acho que hoje a gente tem um pool muito forte de agências independentes que tem uma relevância grande, que tem um faturamento muito interessante. Como é que é ser uma agência independente em 2025 no Brasil?
Eu acho que essa oportunidade abriu, Fábio. Você trabalhando nesse mercado, você sabe um pouco dos desafios, mas eu acho que essa oportunidade surgiu pela insatisfação de alguns clientes. Eu acho que o ponto de partida foi esse. Se as agências internacionais tivessem fazendo um trabalho exímio, maravilhoso, incrível, etc., focado nos clientes e não nas agências, e não nos resultados de negócio e nem nas margens das agências, certamente não teria oportunidade. Então, para mim, o ponto de partida foi esse. E aí, acho que tem também uma soma de fatores. Pessoas que, em determinado momento, perceberam que não iam conseguir fazer a diferença para os clientes trabalhando em grupos internacionais. Eu sou muito grato de ter trabalhado nos maiores grupos internacionais do Brasil e do mundo. Enfim, aprendi muito nesses grupos. Não tenho uma reclamação a fazer nesses grupos. Mas, por outro lado, você também tem a falta de flexibilidade e a velocidade. A velocidade, eu acho que ela é um fator chave hoje para trabalhar com comunicação. O aceleradora, voltando à história do posicionamento da Greens, também tem a ver com velocidade, não é pressa, né? Porque pressa passa, fica uma coisa pior. A gente é rápido. E eu acho que esse fator da velocidade, ele é fundamental para todos os clientes hoje. Ninguém mais consegue esperar 3 meses para ver uma campanha, 6 meses para ver um planejamento. Não existe, né? Porque o timing é outro. E talvez num grupo internacional que tenha um pouco mais de dificuldade de fazer essa mobilidade, de fazer isso de forma mais rápida, ou às vezes até coisas operacionais muito básicas, né? Você tem uma pessoa na equipe, a pessoa recebe uma proposta, que é muito comum no nosso mercado, e ela vai para outro lugar. E você não consegue colocar um replacement daquela pessoa que estava ali. Eu só quero trocar a pessoa. E aí quem que acaba sofrendo? O cliente, porque o cliente não tem nada a ver com a burocracia da agência. Eu preciso que coloque a pessoa para fazer o trabalho, para entregar o trabalho que eu estou pagando, né? Me colocando aqui como cliente. Então é uma soma de fatores, Fábio. Eu acho que esses são alguns fatores, sem dúvida nenhuma também. Eu acho que o fator remuneração é um fator preponderante, né? Você vê aí o crescimento, o nascimento de uma agência do zero, de repente uma das maiores do Brasil, uma das maiores do Brasil. Para mim é um exemplo. E como é que os caras conseguiram fazer isso? Porque tinha uma relação com o cliente. Tinha provavelmente uma relação não só com o cliente, né, da pessoa física que eu vou falar, mas com o negócio do cliente, com o resultado do cliente. Então, a partir do momento que o cliente viu que aquele mesmo negócio, aquela mesma pessoa, aquele mesmo time incrível, custaria menos em outro lugar, só porque tem que pagar o back-office ou qualquer outra coisa do gênero, ele decidiu sair. Isso gerou provavelmente o dinheiro que foi para a mídia, né? Ele não perdeu esse dinheiro. Então, acredito que esses são os principais fatores. Devem ter outros, mas na minha visão, esses são os mais importantes, Fábio. Legal. Novidades que a gente possa falar da Greens? Tem muita novidade. O mercado de publicidade, especialmente das independentes, quem é empresário e CEO de agência independente sabe do que eu estou falando, é uma montanha-russa. A gente brinca na agência que é o seguinte, começa o dia tomando café da manhã maravilhoso, o cliente está elogiando. Às 11 horas da manhã, você está com uma crise de performance em outro cliente, você almoça com outra pessoa do mercado e está todo mundo reclamando e você está melhor que ela. Depois você vai para uma outra reunião que você perdeu um cliente, no final do dia você acaba ganhando um cliente. Essa é a rotina de um empresário, de um CEO, de uma agência independente. A rotina é essa. A estabilidade não é uma coisa que a gente pode se vangloriar. Mas, voltando aqui, falando um pouco sobre a Greens, como eu falei, a gente cresce quase 70%, né, year over year. A gente conquistou alguns novos clientes esse ano. A gente ganhou mais uma marca da JBS, com a gente tem muito orgulho de trabalhar. A gente ganhou a conta da Kibon, que está em processo aí de saída da Unilever. A gente também ganhou a conta da cultura inglesa. E a gente ampliou alguns escopos dentro dos clientes atuais. Então, essas são algumas novidades aí que a gente tem. Mas acho que o mais importante disso tudo também é a gente fortalecer o nosso time. A Greens esse ano teve um movimento de pessoas novas que chegaram para ocupar cadeiras importantes na empresa. E eu acho que esse crescimento só foi possível por conta desse crescimento da Greens, né? Até porque se eu falasse para você que a gente está acelerando o negócio dos clientes, conectado com as pessoas e não está valorizando as pessoas internas e melhorando a nossa estrutura para atender melhor os clientes,
eu estaria fazendo só um slogan publicitário aqui bonito. A gente acredita que tem que fazer a publicidade, a gente acredita muito na publicidade, mas tem que fazer ela de verdade. Não dá mais para você contar meia parte da verdade. Você tem que contar e tem que mostrar e tem que fazer e realmente tem que dar um exemplo. Porque senão, eu acredito que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Fábio Menegatti, foi uma alegria ter você aqui, um prazer. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo na Greens, você, seu sócio, todo esse time maravilhoso que vocês têm. É muito feliz para quem é uma entidade olhar isso e ver o crescimento de uma agência independente. E desejar para vocês ainda mais sucesso, ainda mais coisas boas aí ao longo dos próximos anos. Para mim foi um prazer, Fábio, estar aqui com vocês. É uma honra muito grande mesmo conversar com você e Obrigado. conversar com a entidade. Eu acho que tem uma coisa que eu prezo muito no mercado de comunicação, eu sou muito grato à publicidade. O que eu posso deixar em contrapartida a essa vida maravilhosa que a publicidade me proporcionou? E é por isso que eu estou no grupo de atendimento, né? No grupo de atendimento de negócios, para deixar um legado. Talvez essa palavra seja meio démodé, né? As pessoas não tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o que a gente pode deixar no mercado de uma forma com que ele esteja melhor do que quando eu cheguei nele. Olha que é difícil, é um baita desafio, né? Você já faz isso porque você entrega, sem dúvida nenhuma, várias coisas interessantes para o mercado, mas se eu puder, né, deixar uma mensagem final, eu acho que isso faz parte da minha essência. Eu gostaria de deixar, né, um legado, ou uma outra palavra que possa ser um sinônimo de legado, para as pessoas, que elas possam ter uma vida melhor, que elas possam ter vida pessoal, que elas possam também trabalhar no que elas gostam e que, de fato, elas encontrem um mercado, as próximas gerações aí, melhor do que quando a gente chegou nele, que já foi um momento bastante bacana. Legal. E você? O que você está fazendo pelo mercado? Qual é o teu legado? Semana que vem a gente está de volta.